Olá, começa agora o programa Espaço Rural, que vai discutir a crise hídrica que afeta o estado na pior estiagem dos últimos 40 anos e os seus impactos no campo. O nosso convidado é o presidente da FAES, a Federação de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, Júlio Rocha Júnior. Bem-vindo ao Espaço Rural. Muito obrigado, Karina. Bom, segundo o relatório feito pelo INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, e que foi tema de audiência pública aqui da Comissão de Agricultura, aqui da Assembleia, em razão dessa seca, o setor vai amargar um prejuízo de quase 2 bilhões de reais. Isso pegou o produtor de surpresa ou vocês já esperavam uma crise dessas proporções, Pegou de surpresa. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar falando dentro da Casa do Povo, onde temos uma comissão de agricultura atuante e de quem esperamos uma proteção, uma defesa e um link com a bancada federal para ajudar a atenuar as dificuldades surgidas em decorrência dessa seca. Realmente pegou de surpresa, porque é bom lembrar que em dezembro de 2013, janeiro de 2014, nós estávamos passando por um dilúvio no estado. E agora vivemos uma situação completamente oposta. Um outro extremo, Eu, particularmente, tenho uma pequena propriedade no sul do estado, com um córrego grande que passava na sede e que estava há muito tempo absolutamente seco. Então, os produtores, de fato, foram pegos de surpresa, como os poderes constituídos. Quando se começou a declinar a perda em decorrência da florada do café em novembro, a expectativa de perda era menor do que a que efetivamente vai ser registrada. Novembro de 2014, o senhor está falando? Novembro de 2014, na florada do café, a Conab anunciava uma perda que, lamentavelmente, na efetivação da colheita vai se registrar um numerário superior. Aproveitando que o senhor já falou do café, o café é uma das culturas que mais sofreram com essa estiagem severa, presidente? Mas eu gostaria de convidar o senhor, antes da gente se aprofundar nesse assunto, a gente assistiu uma reportagem que a nossa equipe fez mostrando justamente o drama de um produtor de café da Serra, do município de Serra, aqui na Grande Vitória. Vamos conferir? Vamos conferir. Olhando assim, parece não ter nada de errado com esta lavoura de café, mas tem sim. Devido ao longo período sem chuva, parte dos grãos não amadureceram e outros não se desenvolveram da forma esperada. O produtor Cleofus Pereira fez um financiamento para plantar café e agora vive a expectativa de perder 70% da produção. Fiz financiamento pelo Pronaf, a minha expectativa de colheita aqui, igual vocês viram, era 80%, entendeu? 80 sacas, entendeu? Agora eu posso colher aí umas 30, 40 sacas, entendeu? A minha preocupação é a dívida chega, O impacto da falta d'água no setor cafeeiro pode chegar a uma perda de R$1 bilhão neste ano. Este valor na cafeicultura corresponde a 58,8% das perdas estimadas para todo o setor de agropecuária do estado, que é de 1,7 bilhões. O técnico do INCAPER, do município da Serra, Joelso Sutil Ferreira, explica os reflexos da crise hídrica nas lavouras de café. Aparentemente está tudo normal. As plantas estão verdinhas, estão bonitas, No entanto, a hora que o produtor for fazer a colheita desse café, que ele vai sentir na hora do beneficiamento. Isso a gente pode ver nessas plantas aqui ao lado, que o produtor, o grão xoxou no pé de café. Então, o grão não desenvolveu devido à falta de água. Então, você vê num ramo desse aqui, a gente tem visão de que pelo menos aqui entre 60% e 70% está perdido aqui. O Instituto tomou algumas medidas para amenizar a situação. A orientação para esse produtor para o futuro é a reservação de água na propriedade. Porque aqui a gente identificou que não temos água suficiente para molhar essa lavoura, devido ao adverso climático, Devido a esse adverso climático. E, além disso, o INCAPER está orientando
na questão do beneficiamento do café. Tomar muito cuidado na hora do beneficiamento para não ter perdas maiores. Para tanto, a gente está dando um treinamento no município, né? Em parceria com a Prefeitura Municipal da Serra e o Centro Tecnológico de Café, para poder orientar melhor na hora do beneficiamento desse café. Porque, por consequência da seca, esses grãos vão estar menores, vão estar miúdos, e o café com menos peso. Então vai ter que ter uma troca de peneiras na hora de fazer esse beneficiamento, para melhor aproveitamento. Para os pequenos agricultores que vendem produtos na Ceasa, Central de Abastecimento do Espírito Santo, os efeitos da crise também já chegaram. As culturas de café e goiaba do produtor José Alves de Menezes tiveram queda de até 30%. Foi crítico a irrigação. Faltou água, não precisamos nem de aguar café mais, precisamos de parar de irrigação. O suolo que secou, chegava a dar poeira em algum pedaço do espaço do rio. Já o produtor Adriano Curti, que cultiva couve-flor, jiló e pimentão, preferiu tomar outra medida, diminuiu o plantio das verduras. A água no nosso rio, lá onde mora lá, a água só ficou 20% da água. Então isso fez muita diferença esse ano. A gente plantou menos porque o governo tinha anunciado por causa de racionamento, né? Então a gente ficou com medo de investir mais na cultura, por uma crise aí de água, para a gente perder, né? Então, por que as lavouras de café estão sofrendo tanto com a estiagem? Houve uma elevação de temperatura muito alta que se agudizou com déficit hídrico. Por ocasião da florada, em novembro, tinha uma expectativa de perda, que veio a se registrar como mais preocupante na hora da formação do grão, que faltou chuva. Então, tendo faltado chuva, esses grãos eles não se formaram. E aí, essa produção vai ter variação a menor, acima de 30%, e nos casos pontuais de 50%, de 60%, de 70%, casos pontuais que a perda vai ser elevadíssima. O fruto, então, não se forma? Não se forma. Fica tipo uma palha, não é? Então, ele não tem peso, não tem consistência. E isso não tem recuperação para essa que já está comprometida, não, né? E uma próxima safra, como é que fica o futuro disso? A sua observação ela é muito pertinente, porque, para quem não entende, se regularizar de uma hora para outra a chuva, fala assim, consertou a situação. Não, essa situação é irreparável. Ela poderá ser resgatada na outra safra se o clima correr adequadamente. Essa que é a questão, se vai haver esse equilíbrio climático ou não, né? Nem o pessoal da meteorologia pode garantir. E por que a produção de leite e de frutas também foi atingida? No caso do leite, as pastagens e as capineiras, com um forte calor, precisam de uma compensação hídrica que não tinha disponível. E as pastagens e as capineiras, então, secaram e foram muito escassas. E a fruticultura, da mesma forma. O fruto, as hastes, as folhas, com um calor muito intenso, precisaria de uma compensação hídrica para ter o vigor. E não tendo a água suficiente, elas definharam. E no caso das pastagens, tem um agravante que nessas ocasiões costuma aparecer muito a lagarta das pastagens, que infelizmente ocorre quase que todos os anos para agravar. Então, em muitos lugares, ao invés de você ver capim, você vê a terra nua. E isso faz diferença na produção leiteira? Absoluta, então. Muito grande. Na nutrição do animal? Nutrição, esses animais perdem o que a gente chama de condição corporal, ou seja, as matrizes ficam num estágio lastimável de aparência, e quando elas estão assim, elas não ciclam. Não ciclando, não enxertam. Não enxertando, aquela expectativa de ter
um bezerro a cada 15 meses, 16 meses, não ocorre. E para quem tira leite, o leite, a matriz, ela produz mais leite quando ela está recém-parida. Se ela não concebeu, ela não vai ter aquele parto, as contas estão vencendo, e aí essas matrizes, quando adquirirem condição corporal, ela será usada não para esperar, porque o produtor não aguenta esperar a produção de leite, mas para abate. Então é um efeito dominó, começa lá dominó. Na falta da água, Ou que seja, afeta o pasto. Ou seja, o mesmo sofrimento da matriz é o sofrimento da árvore de café, que não vai emitir ramos novos. A matriz que o senhor está falando é a vaca. A vaca. Mas ela fazendo um paralelo com a árvore de café, que também por essas dificuldades, ele não vai ter um ciclo regular. Então, vai comprometer também na outra safra, com certeza. Uma coisa puxa a outra, Puxa a outra. Na pecuária, quais os reflexos deste problema? O reflexo tem reconhecido uma perda igual ou superior a 1/3 da produção, agravada por uma crise internacional que até recentemente tinha uma cotação maior para o leite em pó no exterior. Tendo essa cotação maior lá, diminuiu-se a importação, a cotação do leite internacional, que estava em $4.800 a tonelada, caiu para 3.300, e aí compensa aos comerciantes, aos supermercados, importarem leite em pó. Com a importação, a lei da oferta e da procura, que não é culpa das cooperativas aqui, é uma questão de conjuntura internacional, o preço praticado para o produtor cai. E hoje, os produtores melhores sucedidos, que usam toda a tecnologia, eles estão amargando um déficit por litro de leite entre 20 a 23 centavos por litro de prejuízo comparado ao que recebem com o custo de produção. O senhor está falando da pecuária leiteira, de leite, né? E a de corte? A de corte é afetada por essa crise também, né? É afetada. Dispensando a questão da deficiência das pastagens, pelo menos pelo mesmo motivo da lei da oferta e da procura, da exiguidade de oferta, os preços para o produtor têm se mantido satisfatórios. A gente pode dizer que no Espírito Santo, a produção de leite, a fruticultura e o café foram realmente as mais atingidas pela crise hídrica? Muito atingidas. As perdas se concentraram mais desses setores? Na verdade, toda a lavoura e toda a pecuária foi atingida. Esses produtos são mais citados porque são aqueles em que tem mais impacto econômico e social. Bom, a gente vai falar justamente sobre economia, sobre impacto para o produtor, daqui a pouquinho depois do intervalo. Eu peço licença ao senhor. Pois não. E você continue acompanhando o Espaço Rural. Estamos de volta com o programa Espaço Rural, que hoje fala sobre a crise hídrica que afeta o Espírito Santo e os seus impactos para a agricultura. Estamos recebendo o presidente da FAES, a Federação de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, Júlio Rocha Júnior. Bom, nós estávamos falando no bloco anterior do programa, né, seu Júlio, sobre a questão da economia, das consequências da estiagem para a economia, para o produtor, né? Eu gostaria que o senhor falasse especificamente para o produtor, qual o impacto dessa estiagem tão severa e prolongada, né? O impacto, ele é dramático, porque se por um lado o governo do estado está empenhado com o melhor dos seus esforços, com a nossa bancada federal, para conseguir renegociação de dívidas, a prerrogativa de concessão dessa prerrogativa é do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Então, quando eles concedem essa renegociação, o teto de limite de crédito do produtor fica travado. Equivale a dizer que se ele renegociar, ele não pode pôr um dinheiro novo. Então, a despeito de tanto esforço do governo do estado, o governo federal parece assim não se dar conta da sensibilidade suficiente para atender
como já infelizmente está virando tradição, as necessidades do nosso estado, apesar de muitos municípios já terem decretado estado de emergência. E aí os produtores, na ânsia de cumprir com suas obrigações financeiras, muitos diminuem patrimônio. Eu gostaria que o senhor explicasse a origem aí desse problema da dívida. Então, a origem dessa dívida, ela se forma, ela começa a acontecer a partir do momento que o produtor não consegue vender sua produção, então. Não, ele não vende. Porque a produção foi comprometida pela estiagem. Exato, ele não pode vender o que ele não tem. Ele perdeu, né? Perdeu. Então, se ele, para não ficar tolhido de continuar na atividade, porque o crédito, se renegociar, ele perde uma condição de pagar um novo financiamento. Para iniciar uma nova cultura. Lançam mão de um patrimônio e, infelizmente, o patrimônio, quase sempre que ele lança a mão, é um pedaço de terra. E aí entra em um ciclo vicioso que vai provocar um êxodo rural, inchação dos grandes centros, comprometendo a nossa segurança aqui na Grande Vitória, em outras cidades maiores, não só a segurança, como a saúde, as questões sociais de um modo geral. Para a economia capixaba, envolvendo aí a arrecadação do Estado e, no caso, a ponta da cadeia, que é o consumidor, da cadeia produtiva, né? Quais os impactos? Os impactos, para você ter uma ideia, a nível de Brasil, o Espírito Santo acompanha a proporcionalidade. Nós aqui, só na atividade de café, empregamos mais do que todas as grandes empresas reunidas e o poder público. Empregamos aí em torno de 500 mil pessoas. Então, para uma atividade que representa 1/3 da economia do PIB, 1/3 dos empregos, bem se pode imaginar o tamanho dos problemas que estão esperando por nós. E para o consumidor? Infelizmente vai afetar a todos, porque a produção diminuindo na faixa de 1/3, abrangendo todos os produtos primários, seja da pecuária ou da agricultura, os produtos entregues na Ceasa, as folhosas, os legumes, vai diminuir a oferta, e quando se diminui a oferta, evidentemente que o preço sobe, infelizmente. Acaba não tendo alimento e, quando tem, pagando mais caro, Isso. né? É a lei da oferta e da procura, né? Inarredável. É possível o produtor se prevenir de situações como essas, por exemplo, com um investimento maior em tecnologia ou com recuperação de nascentes, de reservatórios de água, construção de reservatórios de água? O produtor pode fazer alguma coisa sozinho, ele mesmo, na propriedade? Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Ele não só é possível, como deve fazer, mas fazendo parcerias público-privadas, sobretudo para investimentos em reservação de água, uma aproximação com a academia, com as universidades, para que esses equipamentos utilizados para irrigação possam ser aqueles obsoletos, substituídos por equipamentos de última geração, que é uma agricultura de precisão, em que se se invista mais em água, com menos custo, por exemplo, de energia. Esses equipamentos de irrigação, os mais antigos, eles consomem mais água? Consomem mais água e, por conseguinte, consomem mais energia. E aí entra uma prova inequívoca de que tem que todos se darem as mãos, porque o produtor descapitalizado, ele não pode adquirir esses equipamentos, ele teria que recorrer, olha só a necessidade, aos órgãos financiadores, que são os bancos. Se ele fizer uma renegociação e ficar travada, como nos moldes atuais das normas do Banco Central, esse equipamento que muitos terão necessidade de trocar, não poderão ser trocados. Sendo viabilizados, ele antes vai no banco, para cumprir exigências do Banco Central, terá que exigir um laudo do órgão ambiental. E aí também o órgão ambiental tem que estar preparado para diminuir o tempo de atendimento para a outorga e o licenciamento para viabilizar esses financiamentos.
Então tem vários atores envolvidos aí para a solução do problema. Por isso que eu falo que sozinho nem o governo, nem os órgãos ambientais, nem o produtor e nem o consumidor, nós não podemos, diante de uma crise, ficar buscando culpados, que aliás eu agradeço aqui porque estou vendo que não se está cogitando de atribuir, como às vezes é de hábito, ao produtor uma responsabilização pela crise hídrica, que de fato ele não tem culpa por isso. Há que se buscar em conjunto soluções para a gente chegar a um termo que seja uma relação ganha-ganha para todos. O senhor falou muito do papel do poder público, né? O que já está sendo feito para amenizar esse problema? Porque o problema já está instalado. Sim. As perdas são reais, a estiagem é severa, né? E o que está sendo feito pelo poder público? Olha, o poder público e a bancada federal, notadamente um trabalho muito intenso do senador Ricardo Ferraço, que já fez reuniões com todos os bancos para atender caso a caso o enquadramento na medida do possível. Só que essa situação ela é condicionada a prerrogativas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Então, e também fica na dependência da decretação de estado de emergências. A questão do teto. Eu acredito que... Do teto para financiamento, do produtor poder apanhar mais dinheiro? Não, para renegociar a dívida. Mas a renegociação da dívida nos moldes que hoje são regulados pelo Banco Central, ela engessa o produtor. Impede dele conseguir mais crédito. Ele não pode parar a atividade dele. Para ele não parar, ele tem que renegociar essa dívida que teve uma frustração de safra, não teve renda, mas precisa de apanhar dinheiro para continuar na atividade. E nos moldes atuais ele continua como devedor, porque ele não consegue com pegar o limite de crédito dele fica tomado. Então, mesmo tendo a dívida renegociada. Mesmo tendo a dívida renegociada. Esse é o impasse. Então, o governo do Estado está fazendo um esforço hercúleo para poder ver se modifica esse critério tradicional que ele, quando se trata de renegociação, ela não ajuda como precisa o agricultor, porque engessa a possibilidade dele tomar um novo crédito. Essa é a maior urgência, então? É a maior urgência. Do setor? Isso já causou, está imperando um pânico no interior com os produtores, porque já estão calejados de passarem por situações em que o seguro agrícola cobre muito pouco nas nossas atividades. Quando a gente compara com um país igual a América do Norte, Estados Unidos, nós temos, enquanto lá tudo que é plantado, tudo que é do setor primário tem uma cobertura de seguro de 90%, o nosso não chega a 9%. Então, é complicado. E aí, por outro lado também, quando aqueles poucos que aderem, o custo para adesão a esse seguro, ele exorbita de uma taxa que o setor não remunera. Então, muitos ficam no risco da adversidade climática e aí, não tendo seguro, é outro agravante. A maioria dos produtores aqui no estado faz uso dos financiamentos? A maioria faz. A maioria esmagadora faz, porque é uma situação diferente de um percentual muito pequeno do agronegócio que trabalha com recursos próprios e que se protege com hedges, com commodities, com negociações futuras. E esses produtores, a grande maioria, passando talvez de 90%, são dependentes de crédito. Agora, a gente está falando do que o governo está fazendo, né, no caso o poder público, com relação às dívidas. E de que forma o governo pode atuar para a prevenção de um problema desse tipo? Que tipo de ações pode adotar? O governo criou, inclusive, o Comitê Hídrico Governamental. Isso. Né? Já seria uma ação voltada para a preservação dos recursos hídricos. Qual a opinião do senhor sobre isso? A opinião, o governo está fazendo tudo que está ao seu alcance. Educação, buscando que cada um seja protagonista da sua parcela de contribuição para se economizar água, está, na medida do possível,
fazendo orientações para a construção de curva de nível nos terrenos amorrados, para a construção de caixas secas, enfim, aproximando da academia, orientando, fazendo audiências públicas para se buscar encaminhamentos que visem a minorar a crise. Para a gente finalizar, esse relatório do INCAPER, ele aponta também que essa deficiência hídrica acumulada entre 2014 e o início de 2015 não será compensada. Como que o setor agrícola vai administrar essa realidade? Ela existe realmente? Não vai haver, não há possibilidade de uma compensação? Quando você pensa que o café é o carro-chefe da economia capixaba e que a granação dos frutos foi altamente prejudicada, realmente, se começar a normalizar a chuva hoje, não há resgate de uma ocorrência passada dias atrás. Então, isso aí realmente é muito difícil e, mais do que nunca, tem uma necessidade imperiosa de compreensão das autoridades, dos organismos financeiros, que, repito, depende de normas estabelecidas pelo Banco Central, regidas pelo Conselho Monetário Nacional, que precisam se sensibilizar para um ajustamento que atenda a uma situação difícil que pode resultar em problemas sociais agudos. Ok, bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a presença do senhor aqui conosco, o senhor Júlio Rocha Júnior, presidente da FAES, a Federação de Agricultura do Espírito Santo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada também pela sua companhia conosco aqui no Espaço Rural. Continue acompanhando a programação da TV Alhes, o seu canal cidadão. Até nosso próximo encontro.